Olá pessoal, tudo bem? Faz tempo que eu não gravo nada, né, gente? A correria do dia a dia tá, às vezes atrapalha um pouco. Porém, eu não poderia deixar de passar essa data em branco, que é o Dia dos Professores. Estou gravando de madrugada, estou no trabalho, porém eu acho muito importante assim falar sobre o Dia do Professor, que é uma profissão tão desvalorizada no nosso país, né? Porque em alguns países é mega valorizado. E como eu já estive, né, tanto na sala de aula aprendendo como ensinando, eu conheci os dois lados, né? E posso falar um pouco da luta que é ser professor, da garra e vontade de cada professor de tornar o seu filho um ser humano melhor, né? Um ser humano que pensa, um ser humano que aprende todo dia e fazer uma tarefa que é tão difícil, né? E nem sempre, além de não ser reconhecida, às vezes até os próprios pais não ajudam, não dão aquela abertura para o professor, que acaba meio que sendo segundo o pai, segundo a mãe, né? Que está ali todo dia procurando ensinar o que é certo para o seu filho, dando continuidade no seu papel, porque a profissão de professor é a profissão amor, né? Porque você está ensinando e mostrando o caminho certo, melhor, para um serzinho que não é seu, que não te pertence, porém você tem tanta dedicação e tanta vontade de ver aquela pessoa, aquele ser crescer, desenvolver, que ele passa a ser seu. E aí você entra numa sala de aula com 45 alunos e cada um com uma personalidade, cada aluno com uma história de vida, uma família diferente, com preceitos religiosos diferentes, com preconceitos, são vidas diferentes, totalmente diferentes, que você tem que estar ali tentando agrupar e que um entenda o outro e que um entenda que somos seres únicos, que não tem como a gente ser igual a todo mundo, mas que temos que respeitar uns aos outros. Não é só uma sala de aula, não é apenas o professor chegar lá, passar uma matéria, ensinar e falar para o seu filho que casa não é com Z e bater o sinal, tchau, é isso aí, amanhã é outro dia. Não é, gente, é muito mais que isso, muito mais, você mostrar para uma criança, um jovem, um adolescente, né, que a sala de aula não é só você chegar lá e escrever, ou se você não aprendeu, tanto faz. Não é assim. É muito prazeroso quando você fala para um aluno uma coisa e você vê que ele tem interesse de aprender, de mudar, você escutar os sonhos de cada um, cada história linda, né? Que muitas das vezes não acontece. Toda criança sonha, toda criança tem esperança, e todo professor, ele é meio que um anjo da guarda, né? Ele sempre está ali falando, não, você consegue, você vai chegar lá assim, faz isso, tenta ajudar. Então, gente, respeita, né? Respeita essa profissão, vamos valorizar,
Não estou falando disso aqui não, estou falando de muitos pais que vão na escola, xingam o professor, maltratam o professor, dos alunos mesmo, que tem, hoje em dia é muito raro um aluno que respeita o professor, né, como na nossa época, que eu ia para a escola, se eu chegasse em casa e falasse para minha mãe que a professora era feia, já era uma bronca que eu ia levar, porque eu tinha que ter um respeito por ela, e nós admirávamos os professores, nós queríamos ser professores, porque é uma profissão tão linda, né? Porque para você ser um advogado, um médico, um professor, até mesmo um faxineiro, você dependeu de um professor para te ensinar alguma coisa, de alguém para te ensinar, né? Então, vamos valorizar, né? Porque não é fácil você entrar numa sala de aula e ter que resolver problema, e ouvir aluno falar que ele paga o seu salário, né? E você ter que dizer que problema não é problema, e ele falar que é sim, porque o pai e a mãe falam assim, e você tentar incutir na cabeça dele que, né, ele pode ser diferente, que não tem nenhum mal nisso, que você não é fácil você ouvir um aluno falar para você: meu pai nem estudou e ganha mais do que você, meu pai nunca entrou numa escola e é melhor que você, quem é você para falar? São tantas coisas que um professor ouve, tem que ter um jogo de cintura ali para melhorar aquilo. Às vezes ele é ofendido, mas não pode retribuir essa ofensa, e às vezes nem quer, porque como que você vai, né, responder a ofensa de uma criança de 10 anos de igual para igual? Não tem como. Então você tem que ter muito jogo de cintura, né? São vidas ali que estão praticamente estão na sua responsabilidade quando entra numa sala de aula. Você às vezes não consegue dar conta de 2 filhos, e o professor tem que cuidar de 45, incluindo seus 2, e com cuidado para ele não ser arranhado, para ele não empurrar o outro, não apanhar, não bater, e uma infinidade de coisas que às vezes uma aula você não consegue nem na verdade lecionar, porque é tanta coisa que você tem que resolver, que eles trazem aquela bagagem de casa, né? Aí você fica envolvida em debates, né, políticos, ouvindo opiniões, e às vezes nem sempre você pode expressar a sua, porque você é um formador de opinião. Então você de repente não pode falar para o seu aluno que ele tem que A ou B é certo, né? Que se o pai acha que B é certo, você continua no B para não contradizer o que o pai diz. É muito complicado. Gente, ser professor é mais que uma arte, mais que um dom. É uma das profissões mais lindas que eu admiro, e eu quero dar os parabéns para todos os meus amigos que são dessa área, todos os educadores, né, que engole assim, mata um leão, não, mata uma selva todo dia, né, porque não é fácil, mas é muito lindo, é uma profissão muito, me emociona falar, porque não são muito bem remunerados, não tem muito reconhecimento, mas os professores de verdade, eles são, sabe, muito mais amor do que gente. Às vezes você pode até achar que eu estou exagerando, mas vai para dentro de uma sala de aula, cuida de 40 alunos, crianças ou adolescentes que não são seus, você vai mudar a sua visão de vida. Beleza, gente? Então, não esquece de dar um like aí, né? Aquele like esperto. Compartilhar, se você gostou desse vídeo, para os seus amigos professores. Compartilha, ajuda o canal.
E beijo da Fabiana Chagas. Falou, gente. Tchau.